95 apresenta Check-up no rádio. No quadro Check-up no rádio desta quinta-feira, o médico cardiologista Vander Weyden vai abordar um tema muito relevante para a saúde masculina. Atenção, homens, os estimulantes sexuais como Viagra e a Tadalafila e o impacto deles no coração. Esses medicamentos são frequentemente utilizados para tratar disfunção erétil, mas é essencial compreender como eles afetam o sistema cardiovascular e quais cuidados devem ser tomados, especialmente por pessoas com problemas cardíacos pré-existentes. Doutor Vander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95, é sempre uma satisfação a gente estar aqui falando sobre assuntos do coração. Como os estimulantes sexuais funcionam no corpo humano? Os estimulantes sexuais, a maioria deles, Marcos, a gente até comentou brevemente sobre isso semana passada, né, eles têm uma ação de inibir uma determinada enzima que nós produzimos no nosso organismo. Essa enzima, ela é apelidada de PDE5, mas o nome dela é fosfodiesterase 5. E é uma enzima importante e presente em diversos órgãos do nosso organismo e não apenas na genitália masculina, no sistema reprodutor masculino. Tanto é que, como a gente também mencionou na semana passada, esses medicamentos estimulantes sexuais, eles... como o sildenafila, tadalafila, o Viagra, como você mencionou aí, é o protótipo deles, é a sildenafila de referência. Eles foram descobertos, na verdade, não como medicações para melhorar a potência sexual e tratar a disfunção erétil masculina, e sim como medicações para tratar uma outra condição relacionada ao sistema cardiovascular. Condição essa que a gente chama de hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar é uma doença em que você tem um aumento da pressão, só que não é a pressão comum. Fulano, ciclano tem pressão alta. Aquilo ali a gente chama de hipertensão arterial sistêmica, porque é na circulação que é bombeada, em que o coração bombeia e distribui o sangue para todos os órgãos do nosso organismo. Mas existe uma circulação, uma via muito particular ali, que acontece entre o coração e o pulmão, que eles fazem a sua troca, né, de sangue, que ela é voltada para o sistema de renovação de gases dentro do sangue. Então, o corpo ele devolve para o coração sangue sujo, vamos dizer assim, com pouco oxigênio e com muito gás carbônico, e esse sangue, então, ao chegar ao coração, ele é direcionado para o pulmão, nessa via muito especial, nessa circulação que a gente chama de circulação pulmonar. E aí lá chega ao pulmão, ele é oxigenado, o gás carbônico é removido, o oxigênio novo entra por meio da respiração, esse sangue ele volta então para o coração distribuir ele de volta para a circulação sistêmica. Então, quando a pessoa diz eu tenho pressão alta, eu tenho hipertensão arterial, na verdade você tem a hipertensão arterial sistêmica. A maioria das pessoas tem a hipertensão arterial sistêmica. Mas nessa circulação, que é a circulação pulmonar, existe aumento da pressão também. E não é arterial? É arterial também, mas a gente não usa muito esse termo. A gente prefere utilizar o termo de hipertensão pulmonar, que é para diferenciar que é diferente da hipertensão de todas as outras artérias do corpo, porque ali eu só estou envolvendo um grupo de artérias, que são as artérias da circulação pulmonar. Nesse outro caso, da hipertensão arterial sistêmica, são todas as outras artérias do organismo. Então, quando alguém diz que tem hipertensão, em 99,999% das vezes, ela está querendo dizer que ela tem pressão alta na circulação sistêmica. Quando alguém tem hipertensão pulmonar, ela diz, é hipertensão pulmonar. Então, essas medicações, o Viagra, o sildenafila, a Tadalafila, o Denafila, existem vários aí disponíveis no mercado, elas foram descobertas, na verdade a sildenafila, ela foi descoberta como medicação para tratamento da hipertensão pulmonar. Então, isso mostra e denota que a ação do medicamento, ela tem efeitos sobre o sistema vascular, sobre o sistema hemodinâmico da gente. Então, o que é que ela faz? Na verdade, na circulação pulmonar, ela reduz essas pressões. Ela funciona como um remédio de pressão, só que não para a pressão do corpo, e sim para a pressão do pulmão. Porém, apesar de ser mais voltada para a hipertensão pulmonar, ela também tem efeitos sobre a circulação sistêmica. Basta lembrar que a circulação
da região genitália masculina, a circulação do pênis, faz parte da circulação sistêmica e ela tem efeitos ali locais que promovem, no caso, uma melhora da função erétil masculina, e isso faz parte da circulação sistêmica. Então é um dos efeitos que a gente observa do uso desta medicação. O uso dessas medicações também pode produzir outros efeitos, né, que, dependendo do tipo do paciente, você pode ter, de fato, alguns problemas. Ela não é contraindicada em todo paciente que tenha problema cardíaco, porque existem muitos problemas cardíacos distintos, né? Existem várias formas de você ter algum problema no coração. Então, não significa que eu tive alguma coisa no coração, eu nunca mais vou poder fazer uso desse tipo de medicações. Não se trata disso, mas apenas que a gente precisa ter uma atenção especial com doenças cardiovasculares para poder fazer uso dessa medicação. O principal efeito colateral que os pacientes apresentam relacionado ao sistema cardiovascular, né, é a queda de pressão, é a hipotensão. Então, essa hipotensão, na verdade, ela advém de um dos efeitos do medicamento, que acaba reduzindo o sangue que vai chegar ao coração. Ao reduzir o sangue que vai chegar ao coração, o coração fica trabalhando seco, o motor bombeando lá seco, sem ter o que bombear. Então, isso acaba resultando em quedas de pressão arterial. Se o paciente faz uso de outras medicações para o coração, especialmente uma medicação que a gente chama de nitratos, como por exemplo, vou dar o nome aqui, que são propatil nitrato, que é o Sustrate, a medicação, o nome comercial é Sustrate, mononitrato de isosorbida, que o nome comercial mais comum é monocordil, tem genéricos também, dinitrato de isosorbida, que tem os genéricos, mas o nome mais conhecido é o isordil. Essas medicações que são nitratos, elas associadas com o uso da sildenafila, da tadalafila, elas podem produzir uma hipotensão grave que pode levar o paciente a ter seríssimas complicações. Tanto é que eles são contraindicados o seu uso concomitante com uma janela de 48 horas. Então, se você usou um medicamento nos últimos 2 dias, não é indicado que você use o outro dentro desse período. Tal é a gravidade da associação que você pode ter entre um e outro. Esse é o efeito colateral mais comum relacionado ao sistema cardiovascular. Mas, por outro lado, existe uma outra contraindicação que é até mais frequente, que é o paciente que está com a pressão muito alta, 18/10, via de regra, é um ponto de corte, ele tem contraindicação do uso naquele momento, né? Se a pressão está descontrolada naquele momento, é contraindicado que o paciente faça uso dessa medicação. Aí a gente se pergunta, você não acabou de dizer que o remédio baixa a pressão? Por que é que isso vai contraindicar o uso do medicamento? Porque aí a gente tem um outro efeito colateral, que seria o segundo efeito colateral, ou talvez até o primeiro efeito colateral mais comum, é apenas porque não é relacionado ao sistema cardiovascular diretamente, mas ele é talvez o efeito colateral mais comum do uso dessas medicações, que é a dor de cabeça, a cefaleia. Então, embora o remédio ele possa, e realmente ele produz isso em alguns pacientes, embora ele possa reduzir a pressão arterial, causar hipotensão, especialmente se for associado com outros remédios que baixam a pressão, se você faz uso dessa medicação com a pressão estando muito alta naquele momento e você apresenta uma dor de cabeça, e a dor de cabeça do uso dessa medicação, segundo a descrição dos pacientes, é bem desconfortável, isso pode resultar num aumento ainda maior. Ele não vai reduzir. A pressão não vai reduzir nesse paciente especificamente, porque ele já está com a pressão alta, e aí ele pode ter uma dor de cabeça, e essa dor de cabeça ela vir ser um fator de acréscimo a essa pressão arterial, ou seja, a dor de cabeça produz mais elevação da pressão, e aí você transforma essa situação numa situação mais urgente de ser resolvida, e o paciente passa a ter um potencial de complicações. E se ele não tiver com a dor de cabeça, a pressão diminui? Quando o paciente não tem dor de cabeça, a tendência é a pressão diminuir. Só que a gente não recomenda de o paciente utilizar, porque a gente não sabe se ele vai desenvolver ou não. Via de regra, se o paciente tiver com a pressão alta, mas em níveis, entre aspas, mais aceitáveis,
a gente até poderia autorizar o uso e isso de bula, né, na literatura médica é autorizado. O paciente está com a pressão de 14/9. Provavelmente, se ele tiver uma dor de cabeça, o aumento da pressão não vai ser grande o suficiente para colocar ele em risco. Então, nessas situações, estaria autorizado, não teria maiores problemas. Mas uma parte significativa tem dor de cabeça. Mas é um percentual significativo. Eu não tenho um número aqui exato não, mas é um percentual. É mais de 10% dos pacientes que podem apresentar dor de cabeça. Isso pra gente já é muita coisa. Então são os dois fatores que a gente tem que ter mais atenção, porque tem uma relação grande com o sistema cardiovascular. Um que é o sintoma mais comum, que é a dor de cabeça, que ela não é diretamente relacionada ao sistema cardiovascular, mas que pode ter interferência, porque a dor de cabeça pode aumentar a pressão. E o outro é o efeito do medicamento, principalmente associado a outros remédios, que pode fazer com que a pressão caia drasticamente e isso possa promover sérias consequências. Agora, pessoas com problemas cardíacos, eles podem usar esses medicamentos com cautela? Com cautela, se tiver feito uma avaliação médica e tiver tudo bem, tá com a doença cardíaca, como a gente mencionou aqui, tem um problema cardíaco, mas é um problema que está estável, não está sob risco de complicações, e a gente prevendo que o uso da medicação, mesmo podendo causar alguma alteração de pressão, seja para mais, seja para menos, não produziria nenhum risco aumentado para o paciente, ele poderia sim ser utilizado nesses pacientes. A recomendação que a gente sempre tem é ter cautela e observar se o quadro está estável. Quais sinais e sintomas devem ser observados ao usar esses medicamentos, especialmente em relação ao coração? Os principais sinais seriam aqueles relacionados à hipotensão, que a gente mencionou, né? Então, o paciente com hipotensão, ele tende a sentir um mal-estar, às vezes uma sensação de desmaio, às vezes uma sensação de sonolência que vem de forma mais súbita, e alguns costumam queixar-se de uma visão mais embaçada, uma vista mais escurecida, às vezes associada a um sudorese, um suor frio, náuseas com vontade de vomitar e, em alguns pacientes, uma sensação de que vai chegar a desmaiar. Nesse caso ele pode levar à morte? Perder a consciência. Se for utilizado em associação com esse outro grupo de medicação que é o nitrato, existe um risco sim, viu, Geraldinho? Não é isso denota a seriedade de que é usar essa medicação. A gente não essas medicações, inclusive, elas são muito utilizadas, prescrita por amigo, né? Um amigo toma aqui, chega na farmácia e pede. Testei, deu certo, né? Eu testei, deu certo, chega na farmácia, pede, e aí alguém da farmácia já vai lá e entrega sem que seja feita uma avaliação. Então, a sugestão seria que o paciente passasse por uma avaliação médica. Não precisa necessariamente ser o cardiologista, não. Às vezes um médico clínico é capaz de fazer uma avaliação boa para o paciente, um clínico da UBS pode fazer isso, o médico urologista pode fazer a avaliação da disfunção erétil nesses casos. E aí, vendo que o paciente está bem, o paciente relata a história dele, cardíaca, ele mesmo pode fazer a prescrição da medicação. Então, só relatar que assim, não precisa ser necessariamente com o cardiologista, só precisa ter um cuidado de ir para um profissional de saúde, para um médico que faça uma avaliação médica antes de fazer o uso da medicação, porque há efeitos colaterais que realmente são graves e nesse caso, como você perguntou, podem levar à morte, se for associado ao uso dessas medicações que são os nitratos. Em uso de outras medicações, é possível que você tenha efeitos colaterais como hipotensão, mas aí os sintomas e sinais que a gente vai perceber são mais esses que a gente mencionou. Vai ter uma sensação de mal-estar, um suor frio, uma vista escurecida e eventualmente uma sensação de desmaio pela queda de pressão. O outro sintoma, o outro efeito colateral é aquele que a gente já mencionou, que é o mais comum, é a dor de cabeça mesmo. Então, ela é o sintoma por si só, ela é o resultado final por si só. O paciente vai fazer o uso do Viagra, do Tadalafila e vai apresentar a dor de cabeça. E aí, em função disso, é só monitorar a pressão para ver até onde a pressão vai chegar em função da dor de cabeça. Agora, esses estimulantes sexuais, eles podem causar efeitos colaterais a longo prazo para o coração? Não, eu não penso nessa forma, a não ser que eles produzam algum dano fixo ali ao coração no momento em que você utiliza e ele promove essas alterações que a gente mencionou aqui. Porque a medicação em si, ela não promove danos de longo prazo ao coração. O que ela poderia provocar seria, vamos dar um exemplo aqui, o paciente com doença coronariana obstrutiva, popularmente com as veias entupidas no coração, e aí você faz uso dessa medicação, a pressão cai demais. Quando a pressão cai demais, toda a circulação do organismo ela recebe menos sangue. Vamos trocar em miúdos aqui, é como se na caverna estivesse chegando menos água dentro da nossa casa. Então você abre a torneira, está vindo menos água.
para a circulação do próprio coração. O coração tem uma circulação própria para se alimentar. Apesar de passar todo o sangue do organismo por ele, o coração bombeia aproximadamente 5 litros de sangue por minuto, vai dar 300 litros de sangue aí por hora, vezes 24 horas, dá 7.200, se eu não estou errado nas contas aqui, então 7.200 litros de sangue por dia que passam pelo coração. E ele não extrai nenhum ml de oxigênio, ele não extrai nenhum grama de comida desse sangue que passa por ele. Toda a alimentação do coração, ela vem através da circulação que é própria do coração, que são as artérias coronárias, que é o que a gente chama, quando estão com problemas de obstrução por placas de ateroma, a gente chama de veias entupidas. Nem são veias, são artérias, mas são elas que alimentam o coração. Se você tem um problema de obstrução nessas artérias coronárias, e essas artérias coronárias já têm uma dificuldade de chegar sangue para alimentar o coração, você faz uso de uma medicação como essa, pode acontecer o quê? Uma queda ainda maior do fluxo de sangue para alimentar o coração e eventualmente você tem um quadro de angina ou até mesmo um quadro de infarto, e aí isso sim danificar o coração a longo prazo. Mas o uso, vamos dizer, o uso recorrente da tadalafila, existe até a medicação com dose diária, que é 5 mg, você faz o uso dela todos os dias, 5 mg. Esse uso recorrente, ou então o uso esporádico, só conforme o necessário, mas que não cause esse tipo de alterações hemodinâmicas, que não danifique de imediato o coração, que aí sim seria uma cicatriz que ficaria no paciente. Ele, via de regra, o uso dessas medicações, ele, via de regra, não causa danos de acúmulo ao coração. Diferente, por exemplo, de anti-inflamatórios, que de vez em quando a gente fala aqui, anti-inflamatórios são substâncias que, quando são utilizadas rotineiramente, muitos anti-inflamatórios também que você pega com o vizinho, pega lá na farmácia, estou com uma dor aqui na coluna, estou com uma dor aqui no cotovelo, aí pega um anti-inflamatório e fica só utilizando, tem um gota, e aí o dedão do pé vive doendo, eu vivo tomando anti-inflamatório. Esses anti-inflamatórios utilizados rotineiramente, utilizados em sequência durante muitos dias, eles podem sim danificar de longo prazo, tanto o coração quanto a pressão e o sistema renal, inclusive. Alguns pacientes às vezes chegam aí a hemodiálise só pelo uso dos anti-inflamatórios. Nesse caso do uso dos estimulantes sexuais, você não tem essa mesma relação. Eu usei, de tanto eu usar, eu desenvolvi um problema no coração. Isso normalmente não acontece. Se acontecer, ele vai acontecer nesse cenário. Eu usei, no dia que eu usei, aconteceu um problema no meu coração e aí ficou a cicatriz, ficou a sequela. Mas se eu usei num período que eu estava estável, que o meu coração estava bem e não me aconteceu nada, lá no futuro não teria que se culpar ele não, sabe? Pode criar uma dependência, né? Às vezes muito mais psicológica do que propriamente química, né? A dependência química seria o organismo só funcionar usando com o efeito da medicação, mas o que a gente percebe é que às vezes a dependência é muito mais psicológica do que química. Então, na verdade, não é que o órgão esteja necessitando da medicação, é a cabeça que às vezes está precisando daquela impressão. Eu tenho a impressão de que eu só funciono se eu vou precisar do comprimidinho. Fugindo um pouco do tema, por favor, pergunta do Dr. Wanda uma dúvida a qual tenho. Perdi minha mãe e um irmão com problema no coração. Eu tenho 2 irmãs que também têm. Uma delas já fez 3 cirurgias de troca de válvula. Eu devo procurar um cardiologista por essa questão familiar? O relato é muito extenso, né? São 4 parentes de primeiro grau aí, mãe e irmão já falecido e 2 irmãs. Se foi exatamente o mesmo problema, pelo que ela relaciona aí, alguma das irmãs que está viva ainda já precisou fazer 3 trocas de válvulas. Se isso daí, na outra irmã que está viva, no irmão que faleceu e na mãe, foi tudo pelo mesmo problema, é recomendado que se faça assim uma avaliação, mesmo com a paciente sem sentir nada, porque há uma grande chance da gente estar diante de um quadro genético aí que possa passar de pai para filho, no caso ela ter herdado essa genética que tenha uma propensão para desenvolver esse problema. Se, porém, a mãe faleceu de um problema de arritmia, o irmão faleceu de doença de Chagas, a outra irmã tem um problema de obstrução nas artérias coronárias e a outra irmã fez uma cirurgia de troca de válvula, então a gente está diante, na verdade, de múltiplos problemas cardiovasculares e talvez o que ela tenha de risco cardiovascular seja um risco da população geral. Ainda assim seria indicado uma avaliação, porque realmente, como é dito, são muitos
parentes com problemas cardíacos, mas a chance de você ter uma genética associada seria um pouco menor, porque você teria uma genética um pouquinho para uma doença, um pouquinho para outra, um pouquinho para outra. Se as 4 pessoas envolvidas aí, os 2 que faleceram e as 2 irmãs que estão vivas, se eles todos têm o mesmo problema, que no caso seria da válvula, porque ela já mencionou aí que uma delas foi uma troca de válvula, então se todo mundo teve o problema de válvula e foi na mesma válvula, especialmente se foi na mesma válvula, é altamente recomendado que ela faça uma avaliação cardiovascular para tentar detectar logo. Se foram múltiplos problemas, ainda assim eu recomendaria fazer uma avaliação, mas com uma certa tranquilidade maior, porque talvez o risco adicional não seja tão grande. Outra pergunta aqui: como os hábitos de vida, como alimentação e atividade física, podem influenciar o uso dos medicamentos com segurança, no caso, em relação à questão do estimulante sexual? Como os hábitos de vida e a segunda coisa seria o quê? Que ele perguntou? A alimentação. E a alimentação, pronto. A alimentação faz parte, inclusive, dos hábitos de vida, né? Como é que os hábitos de vida interferem nisso? Os hábitos de vida, eles são um herói silencioso na vida de qualquer um que pratique bons hábitos. Fazer um exercício físico, manter-se dentro do peso e alimentar-se com uma dieta saudável são heróis silenciosos que vão construindo um futuro mais adequado, e um futuro onde você tem mais saúde, onde você tem mais qualidade de vida e onde você, principalmente, não desenvolve as doenças. Eu estava comentando isso ontem, Marcos, com um dos pacientes do nosso consultório. É tão difícil a gente perceber isso, porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele foi treinado para perceber os alertas. Então, isso vem do tempo das cavernas. Então, o nosso cérebro foi treinado para sair das cavernas e procurar onde está o perigo e afastar-se do perigo. Então, a gente tem um olhar que se volta muito mais para os perigos do que para as coisas boas, ou principalmente sobre aquela coisa que não aconteceu. A gente não tem esse olhar muito voltado para isso. Então, como é que a gente vai exemplificar melhor? Eu não fiz nada de bom na minha vida, não tive nenhum hábito bom, depois de 30 anos de maus hábitos, eu desenvolvi pressão, diabetes e estou aqui perto de ter um infarto. Aí eu consigo enxergar isso, e todo mundo ao redor enxerga, fulano está com pressão alta, fulano está com diabetes, fulano está tá na iminência de ter um infarto, vai precisar operar o coração. Isso a gente enxerga muito bem. Aí o que é que a gente não enxerga? O vizinho de fulano, que é cicrano, que a vida toda teve bons hábitos, não fumou, não bebeu, procurou ter noites de sono adequadas, comia adequadamente, praticava exercícios físicos e que hoje não tem pressão alta, não tem diabetes e não está prestes a fazer a cirurgia do coração, mesmo sendo da mesma idade do que o vizinho fulano. Então, cicrano, que teve uma vida boa, sabe o que a gente faz? A gente olha para ele e diz, cicrano é o cabo que faz exercício, é o cabo que tá dentro do peso, é o cabo que é magrinho. Mas a gente não diz assim, cicrano não teve um AVC, não, porque parece até que você está desejando isso, mas não é. A gente não percebe que a gente evita determinadas doenças. A gente tem um olhar para olhar assim, fulano teve a doença, mas a gente não tem o olhar para dizer assim, ao longo de 30 anos eu construí bons hábitos e ao longo de 30 anos eu não tive determinadas doenças e hoje eu ainda não tenho essas doenças. Então, os hábitos de vida, como é que eles influenciam no uso dessas medicações? Eles são um fator protetor e eu diria que é talvez o fator protetor mais importante que a gente teria, porque é um que a gente consegue fazer de forma a não ter efeitos colaterais, porque a gente, é preciso reconhecer, você faz uso de medicação, você está assumindo um risco de efeito colateral em prol de um benefício que o paciente precisa mais. Eu estou precisando tanto me beneficiar de tal coisa que eu aceito tomar um remédio e me dá um possível efeito colateral. Vide o exemplo dos estimulantes. Eu estou precisando tanto melhorar a minha função erétil, eu estou precisando tanto de melhorar aqui a minha relação sexual, que eu aceito tomar um remédio que pode me dar dor de cabeça, tomar um remédio que pode fazer minha pressão cair, tomar um remédio que em última instância, se o meu coração não estiver bom, pode até prejudicar meu coração. Então, a
a gente criou ao longo dos anos uma cultura em que às vezes a gente transfere toda a responsabilidade para os comprimidos. Se eu não fiz nada de certo na minha vida e a pressão apareceu, eu boto um comprimido que resolve. Se eu não fiz nada correto com a minha dieta e a diabetes chegou, bota um comprimido e uma injeção de insulina, uma injeção de Ozempic que resolve. Então, isso é uma forma onde você, na verdade, está trocando. Se você não muda a sua cabeça e tenta você mesmo mudar seus hábitos de vida, o que vai acontecer é que você vai terminar tomando um remédio atrás do outro e desenvolvendo efeitos colaterais. Os hábitos de vida são o fundamento de uma vida com qualidade. Então, se você pratica bons hábitos, o que é que vai acontecer? Você não vai ter essas doenças, você não vai ter pressão, não vai ter doenças cardíacas e você vai poder utilizar os estimulantes sexuais com muito mais tranquilidade. Haja vista que você não tem problemas cardíacos que vão interferir no uso dessa medicação. Bom dia, Marcos Dantas, Dr. Vander, depois que entrou na CL, é isso? Acho que é SL, né? SL, aliás, né? O homem está correndo muito bem. Ontem ele estava dando tiro, né? Mas Marquinhos, nosso xará, e só está faltando você, Marcos Dantas. Eu vou demorar um pouquinho a entrar na corrida aí. Tá na corrida agora, doutor Wander? Eu comecei em setembro do ano passado. Era uma das metas do ano passado, era fazer uma das corridas da cidade, aí comecei. E é uma prática realmente muito estimulante. A gente se sente realmente muito bem, se sente bem com o próprio corpo, se sente bem consigo mesmo, com a prática dos exercícios. Tô bem feliz. Você vai competir aí daqui uns dias com o doutor Antes, né? Com o doutor Nicés. Não, Maria, Deus Nicés é Ultraman, Nicés faz... Esse cara corre também, né? Nicés faz triatlo, faz 50 km de bicicleta, eu não faço... Daqui uns dias vamos formar aí o pelotão dos médicos. Né? Gabriel, Wander, Gabriel também é maratonista. Né? Gabriel é maratonista, Nicés tá longe demais, Maria, esse povo aí eu não chego nem na marra nem a chuteira, não. Eu faço só minhas corridinhas mais tranquilas. Estou começando aos pouquinhos, né? Também estou há pouco tempo, né? Mas só para fechar, no caso, a corrida para o coração é maravilhosa, né? Sim, só cabe lembrar uma coisa, viu? Os pacientes, especialmente quando se começa numa idade como eu, estou aí chegando aos 39, esse ano faço 40, quando a gente chega mais ou menos nessa idade e passa a praticar, e a partir de certa carga de exercícios, né, exercícios aeróbicos, é recomendado que o paciente tenha uma certa atenção e faça algum tipo de avaliação básica antes de iniciar nessa prática, especialmente se for participar de algumas competições, né? Quando você vai participar de competição, a cabeça muda, e eu já disse isso aqui algumas vezes, o paciente até chegou no consultório dizendo que ficou marcado por essa frase, então eu vou repeti-la. Às vezes você faz uma competição entre nós três aqui, disputando por uma caneta Bic aqui, a gente vai disputar, é diferente de a gente fazer a mesma coisa sem estar valendo nada. Então, o esporte, quando você luta para competir, ainda que não seja para competir por medalha, ainda que seja apenas para competir contra você mesmo. E isso acontece com certa frequência na corrida, no crossfit e em outros esportes, onde você não está competindo necessariamente para ser o primeiro lugar, para ser o melhor. Você está competindo apenas para melhorar você mesmo. E isso às vezes faz com que a gente saia um pouco da linha, onde a gente às vezes ignore certos avisos do nosso organismo e passa a se tornar um pouco arriscado. Mas de um modo geral, é muito mais benéfico fazer exercício. Então os benefícios que você obtém do exercício físico, eles superam, mas de muito mesmo, os riscos que você corre, que existem, é preciso dizê-los, e tá aí, que a gente sabe, de vez em quando acontece alguns eventos trágicos em academias, em testes de concurso da polícia, de concursos de outros cargos públicos aí que exigem um preparo físico. Então, de vez em quando a gente ouve falar desses eventos e desses casos. Mas isso a gente sabe, é uma exceção. É uma vez a cada 2 anos que você acontece com uma pessoa. O restante das pessoas que está ali praticando exercício físico, ela está quase 100% dela se beneficiando da prática desses exercícios. Então, o exercício físico, ele de longe, assim, ele é um dos grandes fatores
para trazer benefícios ao nosso coração. A gente só precisa ter uma atenção, porque assim como qualquer outra coisa na nossa vida, o exagero, o excesso, ele pode ser prejudicial. A gente já disse aqui, até água, se você beber demais, existe um limite para o nosso corpo. Se você bebe a partir de X litros de água, você pode desenvolver doença renal, você pode ter... todo mundo diz, mas beber água não faz bem para os rins? Faz, para quem bebe pouco. Se você bebe pouco e aumentar o consumo e ficar uma bebida moderada de água, vai lhe ajudar. Se você bebe em excesso, eu não me lembro agora o número, mas é a coisa 14, 15, 16 litros de água por dia. Se você bebe isso, você começa a ter problemas. Então, água em excesso é problemas, dormir em excesso, olha que curioso, né? A gente sempre fala assim, fulano tem insônia e é ruim. Isso é ruim, todo mundo sabe. Dormir pouco é ruim, mas dormir em excesso também é. Existem estudos que mostram que adulto que dorme uma certa quantidade X de horas, eu não me lembro agora, mas acho que são 10 ou 11 horas, acima desse valor, 10 a 11 horas por dia de sono, ele pode ter mais problemas, inclusive cardiovasculares. Então, a gente precisa ter essa atenção, que o excesso, ele deve ser evitado em todas as áreas da nossa vida. E aí a gente inclui do exercício físico. Então tem que ter uma certa atenção apenas com esse ponto, mas de um modo geral o exercício traz muito mais benefícios e é recomendado. Dr. Wander Wade, ele é médico cardiologista, atende no Instituto Ameno, no mesmo endereço da Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Peneda, aqui em Caicó. Telefone 84994310681. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Eu volto já com mais informações após o nosso